TV, cathédrale de transformation pour votre destinée. God bless you, peuple de Dieu, le Dieu d'Idaoussa, le Dieu d'Alexandre Haïtinabal, le Dieu de Kelani Pata, le Dieu d'Enoch Adeboye, le Dieu de Bishop David Oedepo, le Dieu de Révérend Dayo Samuel Balougum et le Dieu de Bishop Junior Mbidiangani Luteka, l'ambassadeur du Christ. God bless you. Deus abençoe o povo de Deus. Que Dieu vous bénisse partout où vous allez. Que Deus abençoe em toda parte onde vocês estão. C'est votre serviteur, É o vosso servo, le Bishop Junior Bispo Mbidiangani, Júnior Bidiangani, le fils spirituel filho espiritual du révérend Dayo do Samuel. reverendo Dayo Samuel. Nayambi Bino Eu vos acolho. na numéro ya sika Esse aqui é um novo número na kati ya émission na biso dentro da nossa emissão. ya Merba Church témoignage, Primeiro para a igreja testemunho. c'est-à-dire Queira dizer ba merveille as maravilhas oyo Nzambe que Deus azosala mpo na biso tem feito por nós na kati ya mbula na biso oyo. dentro deste ano. Ya miracle De milagres extraordinaire. extraordinários. Ce sont des merveilles São maravilhas que Dieu azosala. que Deus está a fazer. Nito Sambela, Que vamos orar. le Dieu de Dayo Samuel, Deus de Dayo le Samuel, Dieu de Hidaoussa, Deus de Idaúsa, le Dieu de Nokandeboye, Deus de Anoque le Dieu Apoie, de David Oedepo. Deus de David Oedepo. Merci Obrigado pour ce moment. por este Au nom momento. de Jésus. Em nome de Nous Jesus, sommes bénis. assim nós oramos. Amen. Amém. Que Dieu vous Que bénisse. Deus vos Je abençoe. sais que vous êtes bénis, vous êtes Eu sei que vocês estão muito aí para poder nos acompanhar. Il faut un miracle ezala. Tem que haver milagres, Po ba discuter kate na ba résultat. porque não se discute com resultados. Ce n'est que l'essentiel. É o essencial, Mais à quoi qu'on discuter na ba résultat. é que vai discutir nos Là où il y resultados. a des résultats, Onde há resultados, cela prouve qu'il quer dizer que eu tenho y a la main de Dieu. e a mão do Senhor. Je vais que rapidement Eu vou rapidamente, batailler la biso vão ler para nós, plus vite que possible. muito rápido mesmo, Parole d'entrée na biso. a palavra de entrada. Malachie chapitre 2, Malaquias capítulo 2, verset 1er jusqu'à 10. versículo 1 até 2. Malachie chapitre 2 verset 1 jusqu'à 2. Natangi na kombo na Yesu. Amen. Yawe yanguya nyonso akebisi banganga nzambe. Aha. Alobi boye. Boyokela ngai mpe bosala makasi mpo na kopesa ngai lokumu oyo ekoki na ngai. Akebisi biso banganga Nzambe. Ele nos avisou, nós que somos pastores, Alobi toyoka que temos que ouvir, mpe tosala que nyonso temos que fazer de tudo mpo na kozongisa lokumu. para poder render a glória. Moko ya kozongisa lokumu Uma das coisas de render a glória dele epa Nzambe para Deus eza témoignage. é testemunho. Et lelo E hoje, okoki koremarke na plateau na biso você vai notar na nossa plateia, toza na témoignage temos testemunho vivant vivo oyo Nzambe asali que Deus fez. nalingi toyamba Eu quero que vamos acolher ndeko na biso ya mwasi. a nossa irmã. God bless you mama. Que Deus te abençoe, mãe. nalingi ase présente Eu quero que ela se apresente. ntango aza kose Quando présente está a se apresentar, oyoka para você okoyeba ouvir nini ekonana na e suka. saber o que vai Mama a seguir. kombo na yo nani? Mãe, qual é o seu nome? Gloria Justin. Justino. Merci maman. Obrigada, mamã. Ça fait combien de temps Faz quanto tempo oye na commission Merba? que chegaste na nossa comissão mesmo? 2 ans déjà. Já se faz 2 anos. 2 ans déjà Já se faz 2 anos, aza na kati ya commission. já dentro da nossa comissão. God bless E you. Deus te Dama pambola abençoe. yo. E Deus te abençoe. Ozo servir Nzambe na Merba Você serve Deus dentro da ou oyaka igreja kaka ou osoma. apenas vens e vais? Ozo servir Nzambe Serve na Deus département nini? em qual departamento? De Mama na biso segurança. Gloria A nossa mãe Glória, aservaka Nzambe ela serve Deus na département ya no sécurité. departamento de segurança. Omoni na ngonga tokomi Neste momento que nós estamos, eza ngonga moko é o momento ya baresultat na Nzambe. de resultados com Deus. Eloko nini oyo Nzambe Qual é a coisa que Deus, ya commission oyo desta comissão, asaleli yo fez para você? nalingi mama na biso atala
Eu quero que a nossa mãe possa olhar. bato bazolanda ye Telespectadores que estão a alobela acompanhar, bango pode falar para ele eloko nzambe o que Deus asaleli ye tem feito por ela. yango aye kotémoigne É que nzambe. vão testemunhar Deus aqui. Merci maman. Obrigada, mãe. Muito obrigada. Eu estou aqui perante vós para testemunhar conforme Deus fez para mim. eza depuis 2014 É desde 2014 ezalaki ke namonaka barege na ngai na que eu não vi a minha regra, que é a menstruação. komona rege lelo so Eu posso ver a hoje, mas amanhã, tokóma na poko até mais tarde, tem que cortar. nakibaka te Eu não ligo, eu comecei a ver isso normal. naye kovanda Eu vi soki nayoyoka ficar. bato baobeta masolo Quando eu eza vejo as normal pessoas te estão a ver, estão a ver que não é normal uma mulher menstruar um dia só. Começou a me incomodar. naye kovanda Eu comecei a ver desde 2018. basenganaki nokota ekoka Me pediram para mim na ecografia. nakei premier Eu jour fui primeiro dia, basesinga examen ya fizeram um exame de sangue, basesinga examen ya masuka fizeram exame também de ntango xixi. ekoki bazwa examen ya perfudan Quando começaram a vir de dedo regle branco, moye bazwa já estava misturando, não tinha pouco. nayebisi bango nga na bisava lokola eza boye Tudo bem, já tinha nakozonga assim. lendi Eu voltarei no domingo, na mpona segunda. ya kobandela soki kosala Já nós obanga já pedi fazer exame, não se kaka timi preocupa. obi ozali A ana hoje até amanhã vai acabar. naye kovanda Eu vi ficar. nazwi telefone Eu peguei o meu telefone, bati otala comecei a ver. nalakisi ko programe moko toza nango ya Eu segui o nosso programa que nós temos no WhatsApp. dadi alobi ke fo tokota priere O pai diz que nós temos que entrar. Oração, 23, vamos começar a orar. 23 e 30 até 21, 22 nalukaki vraimen e fort nazwi kuzeti kwanza Eu fiz meu esforço, peguei meu 200 natie kwanza, sal eu coloquei nga sal. lelo nifulana na priere Eu disse, hoje eu tenho que acompanhar a oração nabi até me o priere final. one naosala Eu disse, essa é a oração que eu vou fazer. Não sei onde é que vem essa aloba força. nyonso dadi ya bando Todas as palavras que o pai vai falar, eu vou começar a pedir a misericórdia de Deus para poder me ete na osenga lisusu Então, donc dadi ya eu bando vou pedir, deklare quando o bato pai ya vai maladi declarar que nga na os oloba teke doentes, na maladi não vou dizer que eu estou me bem, nakosala oyo nyonso baoluka mas eu vou fazer tudo o que eles vão badi fazer. mpe priere nalingi déjà la faire comprendre yo Eu quero te fazer entender que programme oyo mama azoloba que esse programa que a mãe está eza dizendo programme na biso ya é whatsapp nosso programa do WhatsApp. ya prière na biso ali na Das whatsapp orações da ilha do WhatsApp. e tolobaki ke ezalaka chaque na Nós semaine ezalaka 3 falamos que fois na semana é 3 vezes. ma spéciale ezalaka toute la semaine A especial que é todas as Et par la todos os grâce de dias. Dieu, Pela graça de Deus, mama akotaki na a contact wana mãe entrou em contato. e numero nango ya whatsapp O número do WhatsApp. oyo tosalelaka série ya baprière Nós wana fizemos as orações. yango wana ezoleka na se ya televizio na Ele yo está passando na sua TV. yango wana ezoleka na se eska ozomona Onde banumero você está ezoleka ver os números estão a passar, nós acompanhamos muito bem. e ase connectaki E ela se conectou amilobeli e falou para ela mesma. ntango dadi akobanda koloba Quando o pai começar a falar, moi je vais commencer à eu parler vou começar também a falar. kobosana te Não esqueça, mwana mwasi oyo esta mulher ya perte ya makila de perda de sangue amilobelelaki havia dito para ela mesma. na ye moko Ela mesma. alobi Eu nakokende disse, eu irei nakosimba e vou pegar. yo ozolanda biso Você que está nos acompanhando, situation na yo a sua situação eza facile é muito fácil. situation na yo A sua situação eza facile é fácil. pendant que ozoyoka témoignage oyo Enquanto estás a ouvir esse testemunho, c'est pour te dire que é para te dizer que le même Dieu o mesmo Deus ya miracle de milagres aza permanent está aí permanente. avant to continuer Antes que témoignage nós vamos continuar, nangi natuna mama gloire eu quero perguntar a Mãe Glória. esali combien de temps Faz quanto tempo situation oyo nessa situação? avant ose connecter na prière na Antes biso de ya você se whatsapp conectar nas nossas orações do WhatsApp. 5 ans bien aimé 5 anos, bem amado. areglaka normal te Ela não menstrua normal. soki aregle mokolo moko Se ela menstruar num dia, oyoki parole na ye você ouviu a sua nayebisi palavra, bamédecin disse os médicos. bozala na bino kimia Fiquem tranquilos. le jour alingaki na traitement No dia que ela queria ir para poder fazer o tratamento, basali baexamen mosusu fizeram outros exames. ekomi tour ya koyeba wana Ou no momento para poder saber, sur place
no mesmo lugar. makambo esalemi Aconteceu coisa. okocomprendre Você vai entender. eza monde ya ténèbre É mundo da treva. yebi akomisi yango normal E ele também levou como uma mpo desculpa. na ye ekomi normal Para ele é normal agora. situation nyonso A sua situação anormal anormal. okomisi yango normal Você começou a ser na ye normal. kodéclare Eu vim declarar délivrance au nom de libertação Jésus em nome de Jesus. guérison au nom de Jésus Cura em nome de Jesus. nani totanga référence biblique Vamos ler uma referência bíblica. Luc chapitre 4 Lucas capítulo 4. avant de continuer Antes que vamos continuar. c'est très important É muito importante. parce que akomaki na soif Porque ela já tinha sede ya kose connecter de se conectar na whatsapp na biso no nosso WhatsApp. le même butu Na mesma a noite, chargé crédit na ye ela carregou o seu saldo. oh my god Meu Deus. alobi Ela disse: nyonso dali ya koloba tudo que o pai vai falar. Luc chapitre 4 verset combien Lucas 4. Luc 4, verset 18 à 19. yes Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Aha. parce qu'il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Aha. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. aza kaka nzambe te Ele não é somente Deus mpona kotinda biso to annonce bonne nouvelle para me mandou para poder anunciar a boa il nova. est aussi le Ele Dieu também é o mesmo oyo Deus azotinda biso que está nos mandando mpona koguérir para poder curar bato oyo pessoas mitema eza brise que os a corações cause ya bamaladi por causa das doenças. mama lobi A mãe disse: nyonso dali ya koloba tudo que o pai vai falar. mama gloria Mãe ntango Glória, priere ebandi quando a oração começou, dali abandi koloba o pai começou a Place falar. ozalaki. Onde você estava? Ntango dadi wazikoluka abandi opesa biso bandi na ye na merci dadi azwaki mwa ngombo ezotinga lokola mini ya 30 Aha. ozoyoka 30 Eu senti dor que se passei. Não, então minha espera parece no hospital. Nunca isso me aconteceu. No meio caminho, misturado duas vezes. Eu disse: amanhã eu vou ir, mas agora hoje dor de barriga. Eu não liguei. Eu comecei a continuar a oração. Alléluia. Pai disse para falar das com a saúde. Eu também disse: yo moto ozolanda biso oza malade nalingi odéclare oloba je suis en bonne santé Eu suis en bonne santé. ntango odéclare Quando yango você declarou isso, quando eu disse que estou com boa saúde, ou no falar, comecei a escrever. Eu também respondi: eu tenho boa saúde. A oração passou, chegamos na declaração, daquela pessoa que está doente, pega onde está, para nós wana chegar. ezosalemaka na Aí telefone está acontecendo só no telefone, sim. Eu Eu disse: não vou pegar porque eu estou doente. Eu comecei a orar, eu comecei a responder amém. A oração terminou. Eu cheguei, eu vi, meu azeite estava aí, eu peguei meu azeite, eu disse: esse azeite, eu vou ungir todo o meu corpo. E eu quero é que vai direction mpe bimaki ke soki kirte esili moto nyonso aza wini na ye amiwende tem que se Merci. ungir. Obrigada. Eu também peguei, comecei a me ungir aí nos pés. Senti que tipo me puxaram nos pés. Eu disse: não estou entendendo, não estou doente. Eu comecei a pular. Coloquei na testa, ungi nas costas. Eu não estou doente para poder me ungir na barriga, então não vou. Eu vi deixar. Orei e dormi. Eu acordei de manhã. Eu ainda não vi onde eu dormi, desenhou todo. Alléluia ezokobetela maboko makasi wana après service ya widonction Isso depois do serviço Oh, de Lali. você Tango dormiu. Lamuki. Quando você Lá, senhor acordou, Solana onde aqui. você estava, desenhou até nos pés. Eu disse: eu nunca vi isso. A vizinha foi na vizinha porque ela também casada. Ela disse: sei que na esposa. Não, esse dinheiro que eles ficaram com ele, eles podem. Eu vi, do jeito que eu vi isso, eu vou Amém. testemunhar. Disse: não tem problema. O dia passou,
Deuxième journée, la salle est 9 linges. Jesus Christ. Donc ils ont continué. Começou a sair, torta direita. Se você sair, começou a sair torta direita. Por isso eu vou começar a sentir medo. Por isso não fica com medo. Você queria dar menstruação agora? 9. Nove. Après 5 ans. Depois de 5 anos. Nesses 9 lenços eu lavei, eu coloquei no balde. No segundo dia, não se fala. Eu comecei a usar descartáveis e tudo mais. Est-ce que vous pouvez mettre la Alléluia. On constate maintenant que moi aussi avec la como é que a mulher. Eu quero te fazer entender. Tous ces effets. Todos os efeitos. Les aqui vai faire a délivrance. Era efeitos de libertação. C'est-à-dire 5 ans Quer après. dizer, 5 anos depois. Quer dizer que situation na yo. Quer dizer que a sua situação. A Bíblia diz. Ou é ça impossible O na que bate. é impossível para as É ça pessoas. possible na nzambe. É possível para Deus. 4 jours normal. 4 dias Ndenge moi normais. situation réglée. Conforme todas as Au vivre yango. Você Après viveu. 5 ans. Depois de Est-ce 5 qu'on peut mettre la anos. nzambe Você en pode commentaire? aplaudir. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Eu quero te Tant dizer. que complication réglée ça. Quando há complicações de menstruação, eza moko ya basigne é dos sinais oyo ezolakisa que está a mostrar ke mwasi akozala na complication komoto que a mulher terá complicações na hora de dar à luz. 5 ans après 5 anos depois, na invité mama Gloria eu telema convido a mãe Glória para colocar-se de pé. 5 ans après 5 anos depois, Zambe Deus, a déclenché miracle ele espalhou o milagre na prière ya WhatsApp na oração do WhatsApp, na telefone pelo telefone. place yo boza Onde você está? ata na TV na yo Mesmo na sua na televisão, ordinateur na yo no seu computador, Telefone na yo. no seu telefone. simba yango Pegue. na sakoli Eu estou a declarar. tya loboko esika ozoyoka pasi Coloca a mão onde você está doente. Na Está sambeli. doente. É ouro. douleur nyonso Todas as dores, maladie nyonso todas as doenças oyo oza na que nzoto na yo você tem no seu oyo ezotiko te Isso não está te na largando. déclaré Eu declaro. vous êtes guéri au nom de Está Jésus curado em nome de vous Jesus. êtes guéri au nom de Jésus Está curado em nome de vous Jesus. êtes guéri au nom de Está Jésus curado em nome de reçois cela au nom de Jésus ndenge ozokonstate guérison Você vai constatar yo keloko mona sepeli nango Olha, isso aqui é o que eu mais gostei. instruction ebimaki na butu A instrução saiu durante a noite. yango mama Gloria asalaki É o que a mãe Glória na fez. monde ya surnaturel No mundo sobrenatural, première instruction primeira instrução barataka yango te nunca falha. yango nde déclenchaka miracle Eu me libera milagre. amiwendre nzoto Ela se ungiu mpe miracle esalemi e o milagre aconteceu. mama Gloria Mãe tokomi Glória, na suka estamos no fim. eloko nini okoloba mpona O mosala que você pode dizer para o homem de Deus? Eu glorifico a Deus e tudo que Ele fez por mim. Eu estou a convidar todos os irmãos, quem quer entrar no WhatsApp, nosso grupo de oração, pega o seu. Não venha com dúvida. Venha com o coração aberto. Você vai ver Deus do meu Pai, do meu de Angazeca, fará milagre em God bless you, que Dieu te bénisse. essa pessoa. Se connecter na WhatsApp na biso. Conecta nosso WhatsApp. ezoleka wana na se. Está passar aí. Se connecter Se conecta. na YouTube na biso. Nosso YouTube. Mère Pas Church. Mère Pas ezoleka na se. Está passar aí. Facebook na biso. Nosso Facebook. Il y a des choses qui se Tem passent coisa que en acontece. live. Aqui ao vivo. Nzambe E azopere. Deus está a operar. likambo ya miracle Coisas de milagre. ezodépendre te na moko sa. Não está a depender onde você está. Parce que la parole Porque a eza palavra na capacité tem a ya capacidade kose métamorphose. de liberar, kose métamorphose. de poder. esikoza Onde você está. elata solution Que desta ya likambo oza nango besoin mpe na déclaré Eu declaro. yo moto olandi biso Você que está nos acompanhando. je vous bénis Deus vous abençoe. que Dieu vous bénisse. Deus vous abençoe. mama gloria nzambe apambola yo Deus te abençoe. tozondima Nós acreditamos. continuité ezali E a mpe continuidade. makambo minene ezali Coisas grandes vão nzambe apambola acontecer. yo Deus te abençoe. et partout boza Em toda parte je onde vous você está, bénis. Eu vos abençoo. S'abonner na YouTube na biso Vai se inscrever no nosso YouTube ozwaka tout le temps para você ter todo momento ba notification na biso notificações. tout ce que ezosalema epa na biso Está acontecendo. bavideo na biso Nossos vídeos. mpe bagrâce na biso Grâce. ezoleka wana. Que Dieu vous bénisse, le Dieu de mon père Dayo Samuel vous bénisse au nom de Jésus. God bless you.